Revelado. 7 segredos sagrados para a força emocional divina e a cura sobrenatural. A cidade de Aparecida sempre foi um lugar de milagres. O sol raiava com um brilho especial nos dias de novena, e os sinos da igreja pareciam ressoar no coração de cada morador. Ana, uma mulher de fé inabalável, era um pilar dessa comunidade. Com 45 anos, sua presença nas festividades religiosas, nas missas e nos terços deixava um rastro de esperança. Mas a vida a colocou à prova. Há 5 anos, a perda de seu filho a despedaçou, e uma doença cruel chegou a ameaçar sua própria vida. Sentia que a fé estava escorrendo entre seus dedos como areia, e a crise financeira tornava seu lar um campo de batalha. Em uma noite sombria, enquanto a chuva caía como se o céu estivesse chorando, Ana se ajoelhou diante de sua imagem de Nossa Senhora. Com lágrimas nos olhos, clamou por um sinal, algo que a fizesse acreditar novamente. E então, em um momento sagrado, uma luz suave começou a brilhar no cômodo. Era como se a própria presença divina estivesse ali, cercando-a de amor e consolo. De repente, uma voz profunda e calmante ecoou em sua mente: eu te revelarei 7 segredos sagrados que te darão força emocional e cura sobrenatural. O coração de Ana acelerou. Ela sentiu uma onda de energia invadi-la, como se uma corrente de eletricidade a conectasse ao céu. O primeiro segredo, no entanto, despertou resistência em sua casa. Sua família se dividiu entre os que apoiavam a fé inabalável de Ana e aqueles que se deixavam levar pela dúvida. A ciência é a única salvação, disse um deles, com tom de reprovação. Naquela noite, um clamor intenso se ergueu de sua alma, e ao abrir a Bíblia, seus olhos se fixaram em uma passagem que iluminava seu espírito. A fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Ouvindo o barulho do vento do lado de fora, Ana sentiu uma paz inexplicável tomar conta de seu ser. A tempestade transformou-se em um sopro divino, e com isso, um milagre se manifestou. Cada célula do seu corpo parecia vibrar com vida novamente, e uma sensação de renovação a envolvia por completo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A transformação de Ana não ficou restrita a ela. Ao compartilhar sua experiência com a comunidade, suas palavras acenderam um fogo de fé que há muito tempo não se via em Aparecida. As novenas ganharam um novo fervor, e as orações tornaram-se clamores sinceros. Cada segredinho revelado abria novos caminhos de esperança para outros e a cidade começava a se reunir em torno da fé como um farol em noite de tempestade. Mas com cada passo na descoberta dos segredos sagrados, uma nova dúvida emergia em seu coração. Seriam esses segredos realmente a chave para a restauração de sua vida? Ou haveria mais mistérios aguardando ser desvendados? Ana ergueu os olhos para o céu, onde as nuvens se dissipavam, e sentiu uma ressonância divina em seu ser, perguntando-se quais desdobramentos ainda estariam por vir em sua jornada de fé. O amanhecer chegou em Aparecida, trazendo consigo um novo dia repleto de possibilidades. Ana abriu a janela e deixou a luz do sol inundar seu lar. Cada raio parecia tocá-la com um lembrete da presença divina que, nos momentos mais escuros, havia se manifestado de forma tão poderosa. Ouvindo os pássaros cantando lá fora, sentia-se renovada, como se a natureza estivesse celebrando junto dela. Quando Ana se dirigiu à igreja para mais uma novena, era impossível não notar a mudança no ar. Os rostos dos fiéis brilhavam com esperança. As palavras dela sobre os segredos sagrados reverberavam nas mentes de muitos. Mas à medida que a fé se espalhava, a dúvida e a resistência ainda persistiam em pequenos grupos, como sombras que não se dissipavam facilmente. Entre eles estava Roberto, um amigo de longa data, que sempre foi cético. Não que ele não quisesse ver os milagres, mas ele tinha medo de se deixar levar por uma fé que poderia falhar. Você realmente acredita que esses segredos podem te salvar? Perguntou ele, com uma expressão de preocupação, após a novena. Ana olhou nos olhos de Roberto. Havia amor ali,
mas também a hesitação de quem já tinha visto muita dor. Roberto, não é só sobre mim. É sobre todos nós, sobre a vida que pulsamos e como podemos nos unir em fé para enfrentar nossas batalhas, respondeu Ana, com a sinceridade pulsando em sua voz. Ela não esperava que em um simples diálogo pudesse adentrar tão fundo no coração dele. Os dias seguintes foram marcados por atribuições, mas a busca por respostas parecia cada vez mais intensa. Ana passava as noites em oração, meditando sobre cada um dos segredos sagrados que agora lhe eram revelados. A cada um que ela compreendia, o peso de sua dor pessoal se tornava mais leve, e a certeza de que poderia ajudar outros a encontrarem seu caminho aumentava. Durante aquele período, Ana decidiu compartilhar um dos segredos com sua comunidade. A cada vez que contava, parecia que a luz de Deus a iluminava ainda mais. Era como se ela mesma fosse um canal de verdades divinas. O terceiro segredo falava sobre a gratidão, um sentimento poderoso que, quando cultivado, trazia paz mesmo nas tempestades. Vamos, meus irmãos! Vamos celebrar as pequenas vitórias. Gratidão atrai bênçãos. Ana exclamava, seus olhos brilhando ao olhar para a congregação. E logo, muitas vozes se uniram em um clamor de gratidão, vibrando a cada agradecimento enquanto suas orações se elevavam aos céus. Enquanto a comunidade se unia em torno do segredo da gratidão, Ana percebeu que a resistência de Roberto começava a ceder. Ele aparecia mais frequentemente, seus olhares de dúvida se tornando sorrisos tímidos que começavam a se espalhar pelo seu rosto. Mas mesmo em meio ao crescimento espiritual, surgia uma inquietação no coração de Ana. Que outros segredos ainda se escondiam? Como ela poderia, de fato, ser um instrumento eficaz na vida dos que ainda não viam? Uma pergunta começava a se formar: se a fé é a certeza do que se espera, qual é o próximo passo desse caminho que Deus a conduzia? A resposta desse desafio ainda pairava no ar, como o perfume de flores que estão por desabrochar. O desenrolar da jornada começou a se intensificar, e Ana sabia que ainda haviam segredos guardados que poderiam mudar completamente o rumo das vidas que estavam ao seu redor. O que mais o divino estava prestes a revelar? É o que todos esperavam descobrir. O vento fresco da manhã envolvia Ana enquanto ela se preparava para mais uma novena. A cada passo em direção à igreja, seu coração pulsava com uma expectativa renovada. A comunidade estava mudando, e ela sentia a vibração da fé se intensificando em cada rosto que cruzava seu caminho. O amor de Deus ali, presente, caloroso, transcendia as dúvidas e medos que antes pareciam tão intransponíveis. Naquele dia, Ana havia decidido compartilhar o quarto segredo. Durante a oração em grupo, ela anunciou isso com um sorriso radiante. Hoje falaremos sobre o amor verdadeiro. Um amor que cura feridas e transforma corações. As vozes da congregação ecoaram ansiosas, e a atmosfera se encheu de expectativa. Ao explicar o segredo, Ana teceu histórias de amor incondicional, de relações que superaram barreiras e adversidades. Ela compartilhava não apenas as palavras, mas também os sentimentos que a envolviam durante suas próprias experiências. O amor é uma força poderosa, meus irmãos. Ele não é apenas uma emoção, mas um vínculo, uma ação. É entregar-se, é perdoar, é viver com compaixão. Os rostos dos fiéis brilhavam sob a luz das velas acesas, como se o próprio Espírito Santo os estivesse envolvendo em um abraço divino. Ana pôde sentir a energia positiva fluindo, e ao concluir seu testemunho, as lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de alguns. O amor estava ali, palpável, e a promessa de transformação pairava no ar como uma doce melodia. No entanto, ao final da novena, Ana notou Roberto parado um pouco afastado. Seu rosto estava pensativo, e a luz da fé que começava a brilhar em seus olhos parecia vacilar por um instante. Ela aproximou-se dele, sentindo a necessidade de um diálogo profundo. Você está bem, Roberto? Ele respirou fundo antes de responder. Ana, eu entendo a força do amor. Mas, e se eu falhar? E se eu tentar e não conseguir amar como deveria? O que isso diz sobre mim? As palavras dele soaram como um eco triste em Ana, que com um olhar caloroso disse: o amor não é sobre a perfeição, mas sobre a disposição de se arriscar. Cada dia é uma nova oportunidade de amar, de ser amado e de deixar Deus guiar nossos passos. Roberto hesitou por um momento e, em meio ao diálogo, ela viu uma centelha de esperança em seu olhar.
Ele queria acreditar, mas o medo ainda cercava seu coração. Ana sorriu e, como um sopro de esperança, acrescentou: às vezes, precisamos dar o primeiro passo mesmo quando não temos todas as respostas. Nesse instante, um jovem da congregação se aproximou, emocionado e, em suas palavras, compartilhava um testemunho tocante. Eu tinha um amigo que estava distante de mim, por causa de desentendimentos. Depois que comecei a praticar o amor verdadeiro que Ana nos ensinou, tudo mudou. Eu o procurei, pedi perdão, e hoje estamos mais unidos do que nunca. A congregação se encheu de aplausos e lágrimas. Ana olhou para Roberto e sorriu. Em sua expressão, ela viu um vislumbre do que poderia ser. A partir daquele momento, ela soube que precisava fazer mais. Outros segredos estavam para serem revelados, e havia vidas a serem transformadas. Mais, à medida que a noite avançava, uma inquietação crescia dentro dela. E se o próximo segredo fosse mais desafiador do que ela imaginava? O que mais Deus estava preparando para sua jornada? As respostas poderiam não ser fáceis, mas ela estava disposta a enfrentá-las. Seria o amor suficiente para ajudá-la a descobrir a próxima verdade? A dúvida pairava como uma nuvem sobre seu espírito, enquanto um misto de esperança e ansiedade a acompanhava na busca por mais revelações divinas. Quais segredos ainda guardavam por ela nas tramas da fé? Ana despertou na manhã seguinte com a luz do sol filtrada pelas cortinas, aquecendo seu rosto. No entanto, seu coração estava inquieto. As palavras de Roberto ressoavam em sua mente, o medo do fracasso e a busca pelo amor verdadeiro a acompanhavam. O amor verdadeiro. Ela percebeu que precisava se aprofundar nesse tema, trazê-lo à luz de uma forma ainda mais visível. Decidida, Ana se preparou e caminhou para a igreja. O aroma do café fresco e o som das risadas eram sinais da comunidade unida, mas dentro dela havia um chamado mais profundo. Ao entrar, sentiu uma atmosfera carregada de amor e expectativa, como se todos estivessem aguardando algo especial. Hoje vamos desvendar um novo segredo, anunciou. O amor é também perdão. Murmúrios de curiosidade ecoaram entre os presentes. Ana via os rostos atentos, ansiosos. Ela começou a compartilhar experiências de sua vida, em que o perdão se mostrará a chave para curar feridas antigas. Perdoar é um ato de liberdade. Não apenas para quem nos magoou, mas principalmente para nós mesmos. As palavras de Ana ressoaram como uma sinfonia, e ela pôde sentir a presença do Espírito Santo se movendo entre os fiéis. Uma senhora levantou a mão e, com a voz trêmula, pediu para falar. Ana, eu tenho uma história há anos. Me distanciei da minha irmã por conta de um desentendimento. Até hoje, não falamos. Como posso perdoá-la? As lágrimas nos olhos dela emocionaram todos. Ana sentiu seu próprio coração apertar diante do que via. O perdão pode ser desafiador, mas é também um processo. Comece orando por ela, peça a Deus que lhe mostre como perdoar. Às vezes, precisamos dar o primeiro passo, mesmo que isso signifique abrir mão do orgulho. As palavras saíram com sinceridade, e muitos no público começavam a chorar, compadecidos pela dor daquela irmã. Ana percebeu a força da vulnerabilidade quando a comunidade começou a trocar olhares compreensivos. Nela mesma, surgiu a vontade de compartilhar sua história de perdão. Eu também passei por momentos difíceis, e um dia eu decidi que perdoaria minha mãe. Foi doloroso, mas com o tempo, percebi que ela não era perfeita, assim como eu. O ambiente tornou-se um refúgio seguro. Mais testemunhos surgiram e, a cada relato, Ana percebia o poder que o perdão trazia. Era como se uma corrente de amor e cura começasse a se formar ali. Roberto, que escutava atentamente, fez questão de se levantar. Com a voz embargada, disse, eu não sabia que perdoar poderia ser tão libertador. Preciso me reconciliar com meu pai. Acredito que, ao fazer isso, vou me libertar do peso que carrego. Um murmúrio de fortalecimento se espalhou pelo salão. A coragem de Roberto incentivou outros a abrir seus corações também. Era um dia de transformação. Enquanto a novena seguia, Ana percebeu que o silêncio reverente frequentemente acompanhado de suspiros mostrava a intensidade emocional do momento. Os rostos agora refletiam fé e esperança,
e o amor verdadeiro começava a se manifestar de formas que ela nunca poderia imaginar. Mas ali, no fundo de sua alma, Ana sentia que restava ainda um segredo a ser revelado. Um que poderia levar a fé da congregação a um novo patamar. O que viria a seguir? Como o amor e o perdão se entrelaçariam em revelações ainda mais profundas? Ela se perguntava se estava realmente pronta para encarar esse próximo desafio. A resposta parecia distante, mas a certeza do amor divino a envolvia como uma brisa suave. O desejo ardente de descobrir o próximo segredo crescia dentro dela, prometendo iluminar ainda mais o caminho que compartilhava com aqueles que agora a cercavam em busca de cura e esperança. Que novos horizontes o Senhor abriria? Ouvindo o murmúrio acolhedor da congregação, Ana sentiu suas emoções à flor da pele. Como poderia revelar um segredo tão profundo? O que poderia unir ainda mais aquelas almas em busca de luz? A expectativa no ar era densa, e a chama de sua própria vulnerabilidade alimentava o fogo da comunhão. Ela respirou fundo e, com um sorriso terno, falou: Amados, hoje quero compartilhar que o amor verdadeiro se revela também pelo ato de acolhimento. Acolher é mais que abrir as portas do coração, é receber o outro sem julgar, é oferecer espaço para que a graça se manifeste em cada história. As palavras flutuarão em meio aos olhares curiosos e cheios de esperança. O toque do Espírito Santo era palpável, e Ana sabia que era um momento especial. Um jovem se levantou, olhos brilhando, e disse: Ana, às vezes me sinto perdido, como se ninguém se importasse o que significa acolher de verdade. Ana sentiu uma conexão instantânea com ele. Acolher é observar sem preconceito, é ouvir com atenção e amar incondicionalmente. É dar ao próximo a chance de ser quem é, com tudo o que isso significa. O jovem assentiu, e outros começaram a murmurar em concordância, em sinal de que estavam entendendo. A atmosfera se enriqueceu, e Ana percebeu que não era apenas uma teoria, era uma prática diária. Ela começou a contar sobre um momento recente em que, ao ver uma amiga angustiada, abriu seu coração e a acolheu em sua casa. Foi um ato simples, continuou, mas mudaram tudo. Eu percebi que ao acolher, também fui acolhida. O amor divino se manifestou ali, como um abraço. O salão foi tomando uma nova forma, uma energia de entendimento crescente. Ana viu rostos aquecidos pelo amor vibrante que se espalhava entre eles. As sombras de tristeza foram tendendo a desaparecer, dando lugar à luz da esperança. É preciso aceitar que todos nós somos feridos, e que acolher é um caminho para curar essas feridas. Quando deixamos a graça de Deus fluir através de nós, a cura não é só para nós, mas para todos ao nosso redor. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos de muitos, e o silêncio respeitoso preenchia o espaço. Foi então que João, um homem já idoso, levantou-se. Ele, com uma voz trêmula, mas firme, falou: Ana, eu sempre guardei mágoas. Como posso acolher os outros, se nem mesmo consigo acolher a mim mesmo? A pergunta de João reverberou por todo o ambiente e Ana sentiu que o próprio Deus estava ali, guiando aquele momento. João, acolher a si mesmo é o primeiro passo. Reconheça suas dores, seus medos. Deus não espera a perfeição, mas um coração aberto. Peça a Ele para curar as suas feridas, e deixe que o amor dele entre em sua vida. A energia que flutuava entre eles parecia combustível espiritual, ardendo e brilhando. Ana pôde sentir um movimento crescente, como se uma onda de cura estivesse se levantando. Vamos orar juntos, ela sugeriu. Vamos buscar essa acolhida divina, a cura para nossas feridas, e permitir que o amor de Deus nos transforme. E, enquanto oravam, um profundo silêncio tomou conta e as vozes se entrelaçaram em uma melodia de correntes que se formavam, unindo o coração de todos ali presentes. Mas ainda havia algo mais que Ana não conseguia entender, um desdobramento que aguardava para acontecer. O amor e o acolhimento estavam começando a criar uma nova dinâmica, mas o que mais Deus estava prestes a revelar? Uma expectativa parecia pairar no ar. O próximo passo a levaria a um caminho de luz surpreendente. Qual seria esse novo segredo que ela ainda não conhecia? Ana sentiu a presença do Espírito Santo se mover entre os fiéis, como uma brisa suave acariciando cada alma. Em meio à oração, os sussurros de seus corações se tornaram uma única canção de anseio e esperança. Ela percebeu que, ali, não estavam apenas buscando acolhimento, mas uma verdadeira transformação.
O momento se estendeu, e Ana sentiu que cada testemunho de fé e dor compartilhada gerava um campo vibrante de energia. As lágrimas que escorriam nos rostos dos presentes eram um testemunho de dor, mas também de libertação. Era como se Deus estivesse escutando cada súplica, cada grito por auxílio, e começou a agir. Após alguns instantes, ela abriu os olhos e viu João, ainda de pé, agora com uma expressão diferente. Havia uma luz em seu olhar, uma centelha de esperança. Ana, eu nunca tinha imaginado que eu poderia me acolher. Hoje, sinto que posso deixar ir as minhas mágoas, ele expressou, servindo como eco da transformação coletiva que estava se desenrolando. Isso mesmo, João. Ana respondeu, cheia de alegria. O acolhimento começa dentro de nós. Assim como Deus nos abraça, devemos nos permitir curar. É um ato sagrado, um presente do céu. Os olhares ao redor se tornaram mais intensos, revelando um novo entendimento que começava a brotar. Uma mulher no fundo, chamada Clara, levantou a mão e perguntou, Ana, mas como posso fazer isso no meu dia a dia? A vida é tão corrida e cheia de desafios. Ana sorriu, sabendo que essa questão era válida. Acolher-se é um exercício diário. Começa com pequenos gestos como um momento de silêncio consigo mesma, um tempo de qualidade em oração. Cada dia é uma nova chance de permitir que a luz entre nas feridas. Nesse instante, o clima no salão parecia elevar-se ainda mais. Como se o céu tivesse se inclinado para ouvir aquela conversa sincera. Ana decidiu que era hora de compartilhar um aspecto muito pessoal de sua jornada. Há alguns anos, eu também carregava fardos pesados. Mas um dia, no meio da tempestade, percebi que precisava deixar Deus entrar na minha vida de forma plena. Meus medos me paralisavam até que eu fui capaz de orar, de abrir meu coração e pedir por ajuda. Foi aí que a cura começou. Os olhares ficaram fixos nela. Ana percebeu que o ato de expor sua vulnerabilidade poderia ser a chave para os outros também se abrirem. Foi como dar espaço para que a graça de Deus fluísse em mim, continuou. E essa graça é poderosa. Ela nos transforma, nos fortalece em fraquezas. As palavras pareciam ecoar no interior de cada um. Dava para sentir a energia vibrante à medida que confiança e paixão se mesclavam. O grupo passou a compartilhar experiências similares, cada uma mais enriquecedora que a outra, cada história se entrelaçando como as notas de uma bela sinfonia. Finalmente, a reunião chegou a um clímax, e Ana tomou coragem para fazer uma nova proposta. Se a acolhida é um caminho para a cura, que tal vivermos isso de maneira palpável? Que cada um de nós, semanalmente, se comprometa a acolher alguém que precise de amor, de um ouvido amigo ou de um abraço reconfortante. Podemos fazer encontros, grupos de apoio. Compartilhar nossas vitórias e também nossos desafios. Os aplausos começaram a ressoar, como uma onda de entusiasmo que tomava conta do ambiente. Ana percebeu que aquele momento estava se tornando algo maior. Uma nova missão se desenhava naquele grupo, um chamado divino para agir. Os corações pulsavam no mesmo ritmo. Ela olhou para o céu, um sorriso de gratidão no rosto. Mas ainda havia aquela sensação inquietante dentro de si, a certeza de que havia mais a ser revelado. O que Deus tinha planejado para eles a partir desse momento? E se tudo isso fosse apenas o começo de uma jornada muito mais profunda? Ana se fez uma pergunta silenciosa, uma expectativa nova crescendo em seu coração. O que quer que estava por vir, prometia ser uma experiência de fé que transformaria não só suas vidas, mas também a comunidade ao seu redor. Uma nova onda estava prestes a ser levantada, e Ana estava pronta para mergulhar. O salão ainda vibrava com a energia do encontro. Ana podia sentir que não eram apenas palavras, mas sim um clamor profundo pelas mudanças que cada um desejava em sua vida. E, mesmo com as promessas de acolhimento, uma nova inquietação surgia dentro dela. O que mais Deus haveria de revelar, enquanto os participantes se animavam conversando sobre o que poderiam fazer para acolher uns aos outros? Ana percebeu que as histórias externas eram um reflexo das lutas internas. Era como se cada um estivesse pronto para abrir seu coração de forma ainda mais profunda. Pessoal, tudo isso é lindo, Ana disse, interrompendo o burburinho. Mas antes de começar essa nova missão, gostaria que refletíssemos sobre algumas verdades espirituais que nos ajudarão nessa jornada.
O que acham? Os rostos se voltaram para ela com expectativa. Começou então a listar as verdades que lhe foram reveladas em sua caminhada. Primeiro, devemos lembrar que somos filhos amados de Deus. Quando sabemos disso, as feridas começam a cicatrizar. É um amor que não se baseia em nossos erros, mas na graça. E essa graça é um presente, nada que possamos conquistar. Ana viu rostos assentindo, alguns com lágrimas nos olhos. Era tocante perceber como essa sabedoria simples era um bálsamo para os corações ali presentes. Segundo, a vulnerabilidade é um caminho para a força. Quando nos mostramos vulneráveis, permitimos que o amor opere em nós. Não precisamos ser perfeitos, apenas honestos e abertos à cura. E o terceiro segredo é que a verdadeira transformação começa na intimidade com Deus. É na oração, na meditação e nos momentos de silêncio que encontramos a paz que precisamos. Ali, Ele nos fala e revela novos destinos. Nesse momento, Clara, a mulher que havia feito a pergunta anteriormente, levantou a mão novamente, visivelmente emocionada. Ana, como posso me aproximar mais de Deus nesse mundo tão barulhento? Com um sorriso tranquilo, Ana respondeu, crie um espaço. Se possível, reserve 15 minutos do seu dia para estar com Ele. Um café na varanda, um olhar para o céu, e simplesmente converse. Ouça também. Essa conexão é o que vai fortalecer sua alma. As palavras pareciam ressoar como um eco poderoso. A atmosfera estava carregada de esperança. Ana sentiu o Espírito Santo renovando a fé do grupo, levando cada um a compreender que essa jornada não era individual. Era um chamado coletivo. Quarto segredo, Ana continuou, é que a ação fala. Nossas atitudes diárias são uma prece. Quanto mais nos comprometemos a acolher, a estender a mão ao próximo, mais somos preenchidos pela presença de Deus. O grupo começou a murmurar lembranças de momentos em que se sentiram tocados por pequenos atos de bondade. Essas memórias pareciam reacender a chama da fé em cada um ali. Agora, o quinto segredo, Ana disse. Devemos aprender a descansar em sua presença. É na quietude que encontramos a força para enfrentar os desafios. Não tenham medo de parar e simplesmente estar. A congregação estava embalada por aquelas verdades que pareciam curativas. Ana então sorriu e disse, sexto segredo, é preciso celebrar as pequenas vitórias. Cada passo dado em direção à luz é motivo de alegria. Deus se alegra com nosso progresso. Ela viu os rostos se iluminando, uma expectativa coletiva crescendo. E, por fim, compartilhou o sétimo e último segredo, com o coração aberto. Deus tem um propósito em cada dor. Não estamos aqui por acaso. Cada dificuldade serve para nos moldar e nos aproximar dele. O silêncio se instalou por um momento, enquanto essas verdades ecoavam nos corações. Cada um ponderava sobre seu significado. Ana sentiu que aquela era a hora certa para perguntar, e agora, qual será a próxima etapa dessa jornada espiritual? O que Deus está preparando para nós, como comunidade acolhedora e amorosa? Estamos prontos para receber essas revelações. A adrenalina fluiu, e uma sensação de expectativa tomou conta de todos ali presentes. Algo grandioso estava por vir. E, ao olhar pela janela, uma chuva leve começou a cair. Seria essa a confirmação de que algo novo e fresco estava prestes a brotar das sementes de fé plantadas naquela noite? Ana sorriu, ansiosa pelo que ainda estava por vir. O som da chuva suave batendo contra as janelas trouxe uma sensação de acolhimento. Ana olhou para o céu e percebeu que cada gota era como uma bênção descendo, anunciando o novo que estava prestes a surgir. O grupo, em um silêncio reverente, parecia absorver a mensagem que Deus lhes enviava através daquele fenômeno natural. Ela respirou fundo e decidiu aprofundar ainda mais a conversa. Pessoal, eu sinto que estamos à beira de algo incrível. Precisamos estar abertos para as novas direções que o Senhor está nos mostrando. A excitação na sala era palpável. Olhares de curiosidade e anseio trocaram-se entre os participantes. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando como dar o próximo passo. Como podemos ser esse lugar acolhedor e amoroso que Deus deseja que sejamos? Uma palavra me vem à mente: coragem.
Alguns rostos franziram a testa, e Ana, percebendo a confusão, prosseguiu: a coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de segui-lo através da fé. Precisamos confiar que Deus nos guiará na escuridão e iluminará nosso caminho. A coragem pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Clara tinha os olhos brilhando, quase como se uma lâmpada tivesse aceso em seu interior. Ana, e se tivermos medo de falhar? E se não soubermos como acolher as pessoas como você falou? Ótima pergunta, Clara. Ana respondeu de forma encorajadora. Mas lembrem-se, a falha não nos define. O amor nos une. E é a intenção que importa. Ser acolhedor não precisa ser perfeito, é sobre estar presente, ser genuíno. Haverá momentos bons e ruins, mas todos são oportunidades de crescimento. A energia na sala começou a mudar, os murmúrios de concordância foram crescendo. Era como se uma onda de unidade e esperança estivesse fluindo entre eles. Vamos nos comprometer a fazer algo na próxima semana. Que tal se cada um de nós trouxesse alguém que precisa de acolhimento? Sugeriu Ana, a emoção na voz transparente. Pode ser alguém da família, um amigo ou até mesmo alguém que você encontrou na rua. Podemos ser a mão de Deus para essas pessoas, e juntos, vamos descobrir a beleza do acolhimento. As cabeças começaram a balançar afirmativamente, e um sentimento de determinação geral surgiu. As conversas começaram a fluir novamente, desta vez mais animadas e entusiasmadas. Ana sentiu que o Espírito Santo estava presente, tocando os corações de cada um ali. À medida que a noite prosseguia, Ana notou que a chuva lá fora começara a intensificar-se. As gotas se tornaram um tamborilar constante, quase como se estivesse fazendo uma sinfonia do impossível. A atmosfera estava carregada de emoção e expectativa. Era tempo de que Deus revelasse ainda mais. Antes de encerrarmos, gostaria de propor um momento de oração. Se puderem, fechem os olhos e sintam a presença divina. Vamos agradecer pelo que vivemos juntos e pedir direção e coragem para seguir adiante, disse Ana, com a voz suave mas firme. Cada um se juntou em um círculo, mãos dadas. O clima estava cheio de esperança. Ana, em sua alma, sentia que cada uma das pessoas ali estava prestes a vivenciar uma transformação não apenas individual, mas coletiva. Então, em meio ao clamor de agradecimento e súplica, Ana teve uma visão, uma imagem que parecia flutuar em sua mente. Era uma luz brilhante, rodeada por figuras que representavam pessoas de diferentes realidades, culturas e experiências. Era um convite a se tornar um farol de acolhimento. Senhor, o que isso significa? Ana sussurrou consigo mesma, sentindo seu coração acelerar. E, neste momento de silêncio carregado de expectativa, a chuva parou abruptamente. O que significaria essa interrupção? O que Deus estava prestes a revelar? Ana permaneceu em silêncio profundo, o coração pulsando com a incerteza que permeava o ar. Todos os olhos estavam sobre ela, esperando uma palavra ou uma explicação. O ambiente, antes aquecido pelo som da chuva, parecia agora marcado por um novo momento de reflexão. Enquanto o silêncio se estendia, Ana sentiu que algo se movia dentro dela. As visões que tivera antes apenas se intensificavam, pessoas unidas numa tapeçaria de amor e esperança, cada uma representando uma história única de vida e superação. Senhor, o que você quer que eu diga agora? Pensou, buscando inspiração. Finalmente, ela respirou fundo e falou: sinto que Deus nos está chamando para um desafio maior. Estamos prontos para acolher não apenas as pessoas que traremos, mas também as feridas e dores que elas carregam. Precisamos ser como um abrigo, um lugar onde as almas encontram descanso e recuperação. Ser acolhedor é um convite para também abraçar a cura. Os olhares se tornaram mais intensos, muitos com lágrimas prestes a escorrer do canto dos olhos. Clara, que havia questionado Ana minutos antes, agora parecia tomada pela determinação. E se começássemos aqui mesmo, agora? O que precisamos fazer? Ana sorriu, sentindo uma onda de gratidão por aquelas almas abertas. Vamos abrir nossos corações. Que tal compartilhar alguma dor que temos carregado? Ao expor isso, podemos ajudar uns aos outros a levar essas cargas. A vulnerabilidade é um passo para a cura. Um murmúrio de concordância percorreu o círculo.
Ana pediu que cada um, em seu próprio tempo, falasse. O coração da sala começou a bater mais forte, como se estivessem fazendo uma oração coletiva em que cada testemunho se tornava uma oferta a Deus. Com isso, um homem, Carlos, começou. Eu perdi um irmão há alguns anos. A dor ainda é intensa. Ele engoliu em seco, as palavras saíram mansinhas mas carregadas de emoção. Sinto que preciso encontrar uma maneira de honrá-lo, mas não sei como. A sua dor é válida, Carlos. Aqui somos todos um só corpo. Juntos, vamos acolher essa memória e fazer com que a luz do seu irmão continue brilhando em nós, respondeu Ana, tocando seu braço de forma reconfortante. Então, outras vozes se levantaram, revelando histórias de luta, de solidão, de esperança. Entre cada compartilhamento, uma nova camada de união se formava. Ana sentia a presença do Espírito Santo ali, envolvendo cada um como um manto sagrado. Depois de contar suas histórias, um silêncio sereno tomou conta do ambiente. Agora, vamos orar novamente, mas desta vez, com a consciência de que nossos fardos estão entrelaçados. Que a cura comece a fluir entre nós. Estar acolhido é parte de nossa missão divina, Ana afirmou, a voz firme. E, em meio ao clamor em oração, algo extraordinário começou a ocorrer. As ondas de amor e apoio que se manifestavam entre eles criaram uma atmosfera cheia de promessas. Os corações que antes estavam pesados agora se sentiam mais leves, como se um peso imenso tivesse sido removido. Enquanto a oração contagiava a sala, de repente, um raio atravessou o céu, iluminando a superfície molhada da rua do lado de fora. A luz parecia refletir a mudança que estava acontecendo dentro deles. Ana abriu os olhos e viu um brilho no olhar de cada pessoa ali, como se fosse um novo despertar. Mas, antes que pudesse articular o que sentia, uma voz suave ecoou na sala. Era uma presença tão delicada e ao mesmo tempo poderosa, que fez o coração de todos acelerarem. Vocês estão prontos para a próxima etapa da jornada? A voz parecia perguntar, ecoando em cada um deles. O que estava por vir? Que revelações e desafios os aguardavam? Ana não podia deixar de sentir um arrepio de expectativa. Ela sabia que a transformação havia começado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. Ana sentiu que uma onda de mudança havia se instalado no ar. Cada testemunho, cada lágrima, cada palavra compartilhada entre aqueles corações angustiados trabalhava como um bálsamo divino. Foi quando, em meio a essa atmosfera carregada de fé, uma profunda serenidade envolveu a congregação. Enquanto os ecos da oração reverberavam nas paredes da igreja, a presença do Espírito Santo se manifestava de forma palpável. A luz começava a se misturar com a escuridão, e Ana, percebendo a tensão e a expectativa em cada rosto, se levantou novamente. Irmãos e irmãs, sinto que agora é um momento crucial para todos nós. O Senhor está nos preparando para a verdadeira transformação em nossa comunidade. Neste instante, uma suave brisa atravessou a igreja, como um toque divino. Ana olhou para os céus através da janela aberta, onde a chuva finalmente havia cessado e um arco-íris começava a surgir. Olhem! É um sinal de esperança. Deus está nos mostrando que, após a tempestade, sempre vem a calma e as bênçãos. Exclamou, enquanto muitos levantavam os olhares, deslumbrados. Hoje é um chamado para a coragem, assim como discutimos. E essa coragem não precisa ser grandiosa. Vamos começar pequenas ações de amor e acolhimento em nosso dia a dia. Cada um de nós pode tocar uma vida, e a soma dessas pequenas atitudes gerará transformações imensas. Ana então mostrou um pequeno caderno que tinha em suas mãos. Eu gostaria que cada um de vocês escrevesse um compromisso. Um pequeno ato de amor que farão esta semana. O que cada um pode fazer para acolher alguém em sua vida? De um sorriso a uma ajuda prática, do ouvir ao perdoar, serão essas ações que nos unirão e fortalecerão nossa comunidade. Os membros começaram a buscar canetas e folhas enquanto sussurros animados tomavam conta da sala. Ana sentiu seu coração aquecer ao ver a dedicação e o carinho nos rostos de cada um ali presente. O poder daquela união estava prestes a se manifestar de maneira incrível. Depois de alguns minutos, todos tiveram a chance de escrever. Ana, com uma voz doce, pediu que compartilhassem seus compromissos, e cada testemunho trazia uma nova energia.
Acolher meu vizinho que está passando por dificuldades financeiras, sorrir e cumprimentar a senhora que sempre vejo passando, convidar meu colega para um café e ouvi-lo. Cada declaração era um passo poderoso em direção à transformação. E, em um momento particularmente tocante, Roberto se levantou. Eu vou procurar meu pai. Vou falar com ele e tentar restaurar o nosso relacionamento. Um aplauso coletivo irrompeu, como se a própria essência do amor estivesse ali, pulsando viva entre eles. Aquele ato simples puxou a corda do coração coletivo e, assim, as palavras de esperança se tornaram sementes que floresceriam. Ana sentiu que a luz da fé havia se intensificado, uma manifestação do que aconteceria quando corações eram alinhados em amor. Isso é momento sagrado. O amor verdadeiro se entrega ao próximo. A cura começa aqui, neste espaço de vulnerabilidade e acolhimento, ela disse, com a voz cheia de emoção. Ao final do encontro, enquanto cada um começou a se dispersar em direção às suas casas, Ana ofereceu uma oração final. Ela pediu que o Senhor guiasse cada um deles em cada pequeno ato de amor que haviam se comprometido. Que o amor sempre nos una, e que, juntos, possamos ser faróis acesos de esperança e acolhimento. Com seus olhos cerrados, Ana imaginou um futuro onde Aparecida fosse um lugar de milagres visíveis. A certeza de que cada alma poderia encontrar consolo, amor e acolhimento lá a envolveu como um abraço divino. Ela sabia que o caminho em frente não seria sempre fácil, mas a luz que agora brilhava entre eles mostrava que não estavam sozinhos. Ana saiu da igreja com o coração leve, certa de que estava prestes a vivenciar mais do que jamais imaginara. Um novo capítulo começava, repleto de oportunidades e desafios, mas com um espírito renovado. E, ao olhar o arco-íris no céu, prometeu nunca deixar sua fé se abalar novamente. Sua jornada e a da comunidade era apenas o começo, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e garantir que não perca as próximas histórias de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e dar voz à esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre este final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Não espere nem mais um segundo para agir. Cada clique importa para propagar a luz da fé.